Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a nossa aula de número 26, nossa terceira e última aula de retomada de conteúdo. Mas antes, não podemos esquecer de corrigir a atividade da aula passada. Em relação ao equilíbrio térmico, assinale a alternativa incorreta, ou seja, aquela que está errada. Qual que vocês assinalaram? Letra D. O equilíbrio térmico ele é atingido quando dois ou mais corpos recebem a mesma quantidade de calor? Não, ninguém está recebendo calor. O corpo de maior temperatura está cedendo calor para o corpo de menor temperatura. E o assunto de hoje, pessoal, vai ser as máquinas simples. Nós vamos retomar aquele assunto de máquinas simples. Vamos fazer uma pequena introdução, falar um pouquinho sobre a alavanca, o plano inclinado e as rodas. O que são máquinas simples, pessoal? São máquinas utilizadas para facilitar o nosso trabalho, facilitar uma determinada ação, uma determinada tarefa. Por que elas são tidas simples? Porque são aquelas primeiras máquinas construídas pelo homem lá na antiguidade, há milênios e milênios atrás, e que permitiram, inclusive, para o homem dominar o ambiente no qual ele vivia e se transformar na espécie dominante do planeta. Então é importante a gente aprender um pouquinho sobre as máquinas simples para a gente entender como foi a própria evolução do ser humano no nosso planeta Terra. Como que nós chegamos hoje a essa tecnologia fantástica que permite que eu dê aula aqui para vocês e vocês recebam aí na sua casa, em qualquer uma das casas que nós temos, em qualquer uma das cidades que nós temos no estado do Paraná. Então, como que a gente chegou nessa tecnologia? A partir de máquinas que eram extremamente simples e que a gente vai entender um pouquinho como funciona, rever, né, como funciona. Bom, primeiro quiz de hoje. O que são as máquinas simples? Você consegue responder lá certinho? Letra A, será que são máquinas que realizam várias funções de uma vez só? Ou letra B, será que são máquinas fáceis de se montar? Ou letra C, será que são máquinas que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar um determinado movimento? Ou será que a letra C é uma barra rígida que pode girar sobre um ponto de apoio? Respondam rapidinho lá.
Responderam, pessoal? A resposta correta é a letra C. São máquinas que transmitem e modificam a forma com que uma força é aplicada num corpo para realizar uma determinada tarefa. Primeira máquina simples que nós vamos rever hoje é a alavanca. A alavanca é uma máquina simples formada por uma base rígida e um ponto de apoio. É uma gangorra clássica. A gangorra é um exemplo de alavanca. Qual é a função da alavanca? Erguer objetos que você não conseguiria sem o auxílio dessa ferramenta. Por quê? Porque ela diminui a força que você precisa fazer para erguer aquele corpo, dependendo de como a alavanca ela é montada. Então, a gente pode observar que uma alavanca tem 3 principais pontos. O primeiro deles é o ponto que é fixo, aonde ela está presa. Depois nós temos a força potente, que é a força que está agindo na alavanca, que está sendo impressa na alavanca. E depois nós temos a força resistente, que é o corpo ou é o objeto que deve ser erguido, que deve ser movimentado. Então, todas as alavancas têm esses 3 componentes básicos. E aí a gente pode dividir as alavancas em 3 tipos: interfixa, interpotente e interresistente. E aí eu trouxe para mostrar para vocês um exemplo de cada. Bom, como que funciona uma alavanca interfixa? A alavanca interfixa é a nossa conhecida tesoura. A tesoura é uma alavanca interfixa. E quais são os pontos da tesoura? O ponto fixo é o centro dela, onde as 2 hastes estão presas. Nós temos a nossa mão que está agindo, então ela é a força potente, ela está agindo para executar o corte. E quem é a força que está resistindo ao corte? No meu exemplo aqui, o giz. Então, eu tenho o ponto de apoio no centro, a minha força que está agindo, a força potente, e a minha força que está resistindo ao corte, que é o giz. Eu chamo esse tipo de alavanca de interfixa, porque o que é o prefixo inter? Inter significa que está no meio. Então, interfixa, o ponto fixo que fica no meio. No meio entre a força potente e a força resistente. Então, interfixa é o que está no meio. Muito bem. O segundo tipo de alavanca é a alavanca interpotente. Inter, entre, potente. Quem é que está entre? No meio? A força potente. Então, olha o meu exemplo aqui. Pegador de macarrão lá de casa. Olha aqui. Nós temos o ponto fixo, nós temos a força que está resistindo e olha a minha força que está agindo aqui. Essa é a minha força potente. Por isso que ela é chamada de alavanca interpotente, porque a força potente ela está entre o ponto de apoio e a força que está resistindo, que nesse caso é o giz. E, por último, e agora vocês já devem ter sacado a jogada, é a interresistente. Eu trouxe aqui o meu quebrador de nozes. Como funciona a interresistente? Entre resistente, força resistente. Quem fica no meio é a força resistente. Entre o ponto de apoio que está fixo e a força potente, que é a minha mão. Então, ela é interresistente. A força resistente está no meio, que é o giz. O ponto de apoio está de um lado e a força potente está do outro lado. Então, pessoal, esses 3 exemplos são muito claros dos diferentes tipos de alavanca que nós possuímos. Aqui eu trouxe a tesoura, o mesmo exemplo que eu trouxe ao vivo para vocês, mas a gente também tem outros exemplos de alavanca, como a pinça, que assim como o pegador de macarrão, é uma alavanca interpotente.
E interresistente, assim como o quebra-nozes, nós temos, por exemplo, o abridor de garrafas. Certo, pessoal? Vamos agora para mais um quiz da aula de hoje. A tesoura, a pinça e o quebra-nozes são exemplos de que tipos de alavancas, pessoal? Será que vocês pegaram o jeito da coisa? Letra A. Será que a tesoura é interpotente, a pinça interresistente e o quebra-nozes interfixa? Ou será que a tesoura é interfixa, a pinça interpotente e o quebra-nozes interresistente? Ou ainda, letra C. A tesoura é fixa, a pinça é móvel e o quebra-nozes é semimóvel. Ou letra D. A tesoura é uma roldana? Ou a pinça é um plano inclinado? Ou o quebra-nozes é uma máquina? Respondam lá, pessoal. Lembre, inter que fica no meio. Quem será que fica no meio? Respondam lá rapidinho no caderno de vocês.
Responderam, pessoal? Qual que era a resposta correta? A letra B. A tesoura é uma alavanca interfixa, o ponto fixo está no meio. A pinça é interpotente, porque você faz a força potente no centro da pinça, então é ela que está no meio. E o quebra-nozes, como eu mostrei aqui para vocês, é interresistente, porque a força resistente é que está no meio. Assim ficou tranquilo de entender, né, pessoal? Muito bem. Vamos então agora falar da segunda máquina simples de hoje, que é a roda. Gente, imagina como era difícil antigamente movimentar um objeto quando não havia sido ainda inventada a roda. Pensa comigo, devia ser muito complicado. Não se sabe ao certo quando foi que surgiu a roda na história da humanidade. O que se sabe é que lá na época dos antigos egípcios, muito antes deles provavelmente, o homem já tinha inventado a roda. E a roda, ela facilita demais a realização de qualquer trabalho, de qualquer tarefa, de qualquer ação. A gente tem vários tipos de usos da roda, inclusive o funcionamento de máquinas complexas hoje, no nosso dia a dia, todas elas utilizam as rodas para funcionar, para trabalhar. Então, vamos lá. O primeiro sistema de eixo e roda que nós utilizamos é o que está no próprio carro, no próprio automóvel, na bicicleta. Então, nós temos um eixo de sustentação, onde a gente tem interligado uma roda que tem um diâmetro muito maior que o diâmetro do eixo. Quando esse eixo se move, ele transmite esse movimento para a roda. Só que como a roda tem um diâmetro muito maior, ela se movimenta mais rápido. Então, você tem um esforço pequeno e você tem um movimento muito mais rápido. E aí você tem como conseguir fazer um carro funcionar, por exemplo, usando um pouco menos de força do motor, um pouco menos de gasto de energia. Nós temos outro tipo muito interessante de uso das rodas, que são as roldanas ou polias. Você tem um varal aí na tua casa? Esse varal, ele está preso no teto da sua área de serviço? Quem mora em apartamento normalmente não tem espaço para secar a roupa. Então, prende um varal lá no teto do apartamento, por meio de roldanas, para que a mãe consiga puxar a cordinha e o varal subir com a roupa molhada. E depois, ela solta a cordinha para o varal descer. E onde que essa cordinha fica conectada? Numa roldana ou polia. Imagina se a mãe tivesse que erguer o varal lá para o teto, se você não tivesse uma roldana que é um círculo por onde essa corda vai deslizar. Ficaria quase que impossível dela erguer isso. Então a roldana, quando ela está fixa lá sobre o teto, ela facilita muito a realização de um trabalho. E você pode usar a roldana móvel. Você pode ter um sistema de roldanas. Você fixa uma delas lá no teto e você põe uma outra solta. E sabe qual que é a grande sacada dessa solta? Ela divide pela metade a força que você precisa fazer para erguer um determinado corpo. Olha que genial! Então, pensa num andaime de construção que funciona com cordas, que o pessoal da construção tem que puxar a corda para o andaime subir. Ele funciona com um sistema de roldanas. Eles instalam lá algumas roldanas móveis e a hora que o rapaz puxa o andaime para ele subir, ele precisa fazer bem menos força. Por quê? Porque a roldana móvel está auxiliando e está dividindo essa força pela metade. Uma roldana divide pela metade, 2 roldanas divide por 4, 3 roldanas divide por 8 e assim por diante. Terceira máquina simples de hoje, o plano inclinado. O que é o plano inclinado, pessoal? É uma rampa. É uma superfície formando um ângulo com o solo. Então, vamos observar esse desenho aqui. Isso aqui é uma rampa. Como que esse rapaz teria força suficiente para erguer esse barril e levar lá para cima dessa estrutura? Acho que não conseguiria. Então, a gente usa de rampas para facilitar e para conseguir realizar esse trabalho. Você tem uma tábua que forma um ângulo. Isso aqui é um ângulo que está sendo formado com o solo.
Você pondo essa tábua e formando esse ângulo com o solo, você consegue arrastar o corpo para um determinado local, fazendo menos força. E com um ângulo também que você consegue empurrar o corpo, conseguindo agir sobre ele uma força também maior, né? E qual que é a grande jogada da rampa? Ela pode ser mais inclinada ou menos inclinada, ou seja, esse ângulo com relação ao solo, ele pode ser menor, ela vai ficar menos inclinada, ou pode ser maior, mais inclinada. E o que é legal, quando ela é menos inclinada, vai aumentar o tamanho da rampa. Imagina que eu vou baixar aqui a inclinação dessa rampa. Eu vou ter uma rampa que vai ter um tamanho um pouco maior, provavelmente ela ia chegar até aqui. Mas eu vou ainda diminuir cada vez mais a força necessária para empurrar esse corpo. Quando eu aumento o tamanho da minha rampa, diminuindo o ângulo com o solo, eu diminuo a força que eu preciso fazer para subir. Agora, se eu aumentar aqui esse ângulo, deixar a rampa mais íngreme, eu tenho que fazer muita força para conseguir vencer. Às vezes eu nem consigo. Imagine uma pessoa cadeirante que precisa se movimentar utilizando uma cadeira de rodas. Uma rampa é um instrumento fundamental para essa pessoa. Se essa rampa for muito inclinada, ela não vai ter força para subir essa rampa. Então, a rampa tem que ter um ângulo adequado que a pessoa consiga exercer uma força na cadeira que vença aquela rampa. Então, a gente sempre tem que pensar que quanto menor a inclinação, maior a rampa, o deslocamento que você vai fazer pela rampa, porém, menor é a força que você vai precisar para se deslocar nessa rampa, certo, pessoal? Bom, nós temos ainda dois tipos de plano inclinado, muito interessantes e utilizados no nosso dia a dia. Um deles é a cunha. A cunha são dois planos inclinados que formam um formato pontiagudo em uma de suas extremidades, formando o que nós chamamos de machado. O machado é um exemplo clássico de cunha. Quando o homem descobriu que se ele conseguisse fazer uma estrutura afinalada, ele conseguia cortar as árvores, pensa a revolução que isso foi para a história da humanidade. Então, a cunha é utilizada principalmente para você separar dois objetos. O exemplo clássico realmente, pessoal, é o machado. Você tem dois planos inclinados com uma ponta pontiaguda, né, afiada, que permite, então, penetrar na madeira e executar o corte, certo? E o parafuso, olha só, o parafusinho, aquele que a gente usa para fixar objetos em madeira, normalmente. O parafuso, ele tem toda essa rosca, que nada mais é do que um plano inclinado, pessoal. Olha que genial! É um plano inclinado, a pontinha também é afiada lá. Estou com um problema com essa palavra afiada hoje, pessoal. É afiada lá e você vai, então, você vai girando o parafuso e esse plano inclinado ele vai se fixando e consegue penetrar na madeira que você quer fixar o objeto. Muito interessante também, um exemplo útil e prático de uma máquina simples. Pessoal, agora a gente está chegando ao fim dessa aula de hoje com aquela nossa tela de resumo, com o nosso mapa de conceitos, com o nosso mapa mental. Então, é importante que você pegue o seu caderninho, que você copie esse resumo que está aqui na tela, para que você não se perca nesse conteúdo de máquinas simples, que é um conteúdo que parece um pouquinho complicado, mas depois que você pega, ele se torna bem fácil, bem tranquilo. Então, olha lá, 3 tipos de máquinas simples, alavanca, plano inclinado e roldanas. As alavancas são de 3 tipos, como nós trouxemos aqui para vocês verem, interfixa, interresistente e interpotente.
O plano inclinado, e aí a gente tem as rampas e dois exemplos práticos, a cunha e o parafuso. E as rodas, onde nós trouxemos também dois exemplos, que foram as roldanas ou polias. E a gente tem também as engrenagens, que são aquelas rodas que possuem sulcos e que são conectadas por meio desses sulcos. Quando uma gira, a outra gira também, que é a engrenagem dos nossos relógios. Ok, pessoal? Então, copiem esse slidezinho no caderno de vocês.
Deu um tempinho de copiar lá, pessoal? Vamos então para a nossa questão, nossa tarefinha de casa. Copiem lá. Atividade número 1. Quais são as vantagens de se usar máquinas para a realização de tarefas? Copiem lá no caderninho, pessoal.
copiem a questão número 2. Qual é a diferença entre máquinas simples e máquinas complexas? Copiem lá no caderninho, pessoal.
Deu um tempinho de copiar? Então, com isso, pessoal, nós encerramos a nossa terceira e última aula de retomada de conteúdo. No próximo dia que nós nos vermos, nós vamos trabalhar um conteúdo novo. Então, se vocês acham necessário, voltem, assistam novamente essas 3 últimas aulas, acessem o arquivo digital que tem disponível para vocês no Classroom, façam as questões lá do formulário do Classroom, não deixem de fazer as questõezinhas, não deixem de estudar, certo, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Beijo!